Olá, pessoal, boa noite. Estamos em mais uma quarta-feira, começando mais um Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal, que acontece toda quarta-feira, agora em novo horário, começando às 19 horas, um pouquinho mais tarde, né, para que outras mães, outras pessoas consigam participar também. Oi, Maísa, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo uma experiência esse mês com o horário novo da live às 19 horas, né? Muitas pessoas me pediram, falaram que 18 horas era muito cedo. Vamos ver se esse horário vai ficar melhor, vamos fazer essa experiência. Mas, de qualquer forma, toda quarta-feira, sendo 18 a 19 horas, a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH e começando mais um mês. E eu fico muito feliz quando a gente inicia um mês, porque quando a gente começa um mês, a gente também começa uma nova temática, né? A gente sempre está aqui conversando sobre TDAH, sobre criação de filhos com TDAH, mas a cada mês a gente faz uma abordagem, né, mais específica, voltada para algum eixo, alguma área aí do TDAH. E como nós estamos no mês de setembro, né, que é o mês considerado aí o mês escolhido para a gente poder trabalhar, fazer um movimento em prol à prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre saúde mental. Acho que não tem tema melhor para a gente tratar, né, agora. Claro que a gente deve falar sobre isso todos os dias, o ano inteiro, mas em setembro a gente une forças, né, canaliza energia para esse movimento de discussão e de ações que vão ajudar a prevenir o suicídio, né? E a gente vai falar sobre esse tema, não o suicídio especificamente, né? Mas a gente vai falar sobre saúde mental, porque se a gente tem uma boa saúde mental, é claro que isso é um ponto, né, de prevenção, um ponto de que a gente pode ficar mais tranquilo em relação a essas questões. Então, vamos falar sobre saúde mental no TDAH no mês de setembro. Né? A gente, quando começa o mês, a gente fica um pouco enrolada, a gente acaba falando no mês anterior, mas é o mês de setembro, e esse mês nós teremos 5 lives, 5, porque nós teremos 5 semanas, 5 quartas-feiras, e nós vamos começar com a saúde mental da mãe, dos cuidadores, porque, gente, não dá para falar de cuidado da criança sem que a gente fale do cuidado com os cuidadores, né? E aí eu já deixo uma dica para você que é psicólogo, psicopedagogo, você que atende crianças, né, com TDAH, inclua no seu atendimento, inclua nos seus protocolos, né, de atendimento à criança, essa orientação à família, né, essa orientação de saúde mental, não da criança especificamente, porque isso a gente já trabalha, mas da própria família. Se a família se cuida, se a mãe se cuida, ela vai conseguir cuidar melhor da criança também. Então é uma pauta muito importante, né? A Ana colocou aqui, pauta imprescindível, realmente é imprescindível, porque nós precisamos nos cuidar. Eu acompanho muitas mães de TDAH e o que eu mais ouço é que elas estão esgotadas, elas estão cansadas, elas estão sem saber o que fazer. Se não fosse, né, o filho, ou se não fosse Deus, elas já teriam desistido. Então, assim, nós precisamos falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre a saúde mental das mães e nas próximas lives, nas próximas semanas, nós vamos falar também da saúde mental das crianças. Vamos falar de autoestima, vamos falar de ansiedade, vamos falar de uma série de assuntos importantes que vão nos ajudar a investir, né, numa boa saúde mental, ok? É isso aí, mas é muito importante, né? E às vezes a gente foca tanto em orientar a família no que ela tem que fazer com a criança, né? Você vai lá, faz o treinamento de pais, orientando o que a família tem que fazer com a criança. Mas a gente às vezes esquece que a mãe precisa de acolhimento, que a mãe precisa de apoio, que a mãe precisa de, às vezes, um colinho, né? Precisa de ajuda para se cuidar. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E é esse o objetivo de eu estar aqui todos os dias,
de acolher você que é mãe de TDAH, que se sente sozinha nessa caminhada. E eu quero dizer para você, você não está sozinha nessa jornada. Estamos juntas, conte comigo sempre, né? Conte comigo aqui no Instagram, conte comigo lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo de apoio a mães de TDAH, onde a gente pode conversar um pouco melhor ali, né, de forma mais próxima, mas é muito importante que você busque, né, esse autocuidado, né, esse olhar para você, te colocar como prioridade em alguns momentos para que você não adoeça. Porque se você adoece, todo o sistema familiar vai adoecer junto, né? Lidar com crianças com TDAH não é fácil, é uma tarefa desafiadora, é uma tarefa diária, né? Traz desafios diários, então nós temos que nos capacitar para isso, né? E não só nos capacitar em termos de conhecimento sobre o TDAH, mas também nos capacitar em termos de cuidar das nossas próprias emoções. Todas as dicas que eu dou aqui, todas as técnicas que eu dou aqui, praticamente todas, vocês vão ver aqui que eu vou usar várias hoje, aquelas que eu ensino vocês a usarem com o filho de vocês, vocês vão ver que eu vou mostrar aqui que vocês também podem usar com vocês, para que vocês consigam ter momentos de mais tranquilidade nessa relação. Ó, então, vamos ver aqui as mensagens. Assina embaixo a sugestão de orientar a família. Como mãe eu afirmo, exatamente. A Roberta, ó, ele tira toda a minha energia. É isso aí. É muito cansativo, né? Quando eu estou bem, meu filho reage de forma muito mais tranquila. E a Roberta sinalizando, né, que está adoecendo. Gente, isso acontece muito. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou te dar algumas dicas que, a princípio, quando você ouvir, você vai falar assim, mas é isso? É tão simples e tão bobo, parece. Mas, gente, muitas vezes a gente escuta orientações e espera, né, que a orientação seja algo muito mirabolante, seja algo de outro mundo. E não. Gente, o básico, o simples, é aquilo que falta muitas vezes, né? E é aquilo que vai trazer transformação, que vai fazer diferença. Então, quando a gente consegue implementar aquilo que é básico, aquilo que é simples no nosso dia a dia, a gente consegue grandes resultados. E às vezes esse simples, né, e esse básico, a gente não dá muito valor. E a gente acha que não vai trazer tanto efeito assim, mas traz muito efeito. E a gente precisa acreditar, e não só acreditar, mas se disponibilizar a colocar em prática. Não adianta, eu falo toda semana, não adianta eu vir aqui toda semana trazer essa enxurrada de informações, de conhecimento, de dicas, de orientações, se você não se dispor a colocar em prática. Com todas as suas dificuldades, com todas as limitações que você pode ter e enfrentar aí, né, nos desafios do seu dia, mas se você não se propor a colocar em prática, não adianta nada, vai ser mais uma live, vai ser mais uma dica, mais uma estratégia que você vai aprender, mas que não vai fazer a diferença para você, né? Essa semana eu tenho recebido vários depoimentos, estou muito feliz, quero agradecer a todos que estão me enviando os depoimentos, né? Pro nosso, que a gente criou um desafio na semana passada, né? Para as mães, e eu queria saber de vocês, né? De tudo que vocês já ouviram do que eu falei, qual foi aquilo que mais marcou, aquilo que trouxe transformação para a sua vida, aquilo que você conseguiu colocar em prática? Eu tenho recebido tantos depoimentos lindos. Eu vou começar a compartilhar aqui no Instagram para vocês verem. Mas, assim, muito feliz. E o alcance que a gente tem, né? O poder que uma dica, uma orientação, uma fala, o poder que a internet tem de levar essa informação para mais pessoas, né? Então, eu recebi mensagens, gente, de mães na Alemanha. Olha que coisa! Mães de São Paulo, mães da Bahia, enfim, mães do Rio de Janeiro, mães aqui pertinho da minha cidade. Então, assim, são mães de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, a gente precisa entender que esse canal, né, pode ser um problema, mas também pode ser um canal de bênção. E eu procuro utilizar as redes sociais, a internet, como um canal de bênção. É meu instrumento de trabalho? Mas em primeiro lugar é um canal de bênção. Então, assim como eu transbordo, né, aquilo que
que Deus depositou no meu coração, na vida de vocês, todos os dias, transborde também isso que você recebe, que seja pouco, mas aquilo que você tem recebido de mim aqui, ou nos grupos do WhatsApp, ou no Facebook, aquilo que você tem recebido, transborde na vida de outras pessoas, transborde na vida de outras mães, convide outras mães para participar, convide outras mães para estarem no nosso grupo. Isso, gente, não é só para mim, não está me divulgando simplesmente, isso está criando uma rede de conexão, uma rede de apoio, e aí vocês vão ver o quanto isso é importante no nosso investimento em saúde mental. Ok? Vamos lá? Podemos começar? Aliás, já comecei há muito tempo, né? Porque eu sou assim, eu não consigo ficar enrolando, eu já entro no... faço sempre aquela contextualização no início, né, do assunto, então a gente já começou, já tem 10 minutos. Mas agora a gente vai entrar mais especificamente em algumas dicas que eu vou dar para vocês, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma live na virada do ano, uma live não foi longa, mas nem sei quanto tempo foi, porque às vezes eu acho que foi curta, mas foi longa. Falando, né, o que fez diferença para mim, né, nesse 2020, né, o que me fez manter uma boa saúde mental e chegar no final do ano feliz, apesar de todo aquele caos que foi o ano de 2020, né? E muitas coisas que eu falei lá naquela live, eu vou trazer para vocês como sugestão, como orientação, porque são coisas que eu faço na minha vida. Que eu faço na minha vida enquanto pessoa, para que eu consiga, né, mesmo depois de passar, igual eu fiquei ontem, atendendo, né, a tarde inteira, comecei a atender no início da tarde, fui até o iníciozinho da noite, até as 7 horas da noite, atendendo pessoas com problemas de depressão, com problemas de ansiedade, com TDAH, com várias situações difíceis, né, e você passa aquele dia inteiro ouvindo problemas do outro, né, e interagindo com aquela dor, tendo empatia, tendo, né, uma capacidade de ouvir e transformar aquilo em algo positivo. Isso desgasta, no final do dia você está desgastado. Então, como que eu consigo, né, cuidar do meu emocional, cuidar de mim para que eu não sofra, né, e não adoeça diante das demandas que são muitas do dia a dia, mas também diante dessas situações, né? Então, eu vou trazer para vocês aquilo que eu uso na minha vida, e eu vou tentar contextualizar aí dentro da questão do TDAH. Maísa, obrigada. Olha, informação temos em vários lugares, mas a sua simpatia, a clareza, como você explica, fazem toda a diferença. Gente, a Maísa me mandou uma mensagem, um áudio tão lindo, tão lindo. Eu fiquei tão emocionada, porque a gente, quando a gente faz alguma coisa de coração, a gente não faz esperando nada em troca. Mas quando a gente recebe um carinho, né, e de volta, né, a gente oferece um carinho, quando a gente recebe esse carinho de volta, é tão lindo, é tão bom. Então, assim, gratidão, Maísa, gratidão a todos, né, que de alguma forma tem voltado, né, espelhado para mim aquilo que de alguma maneira eu tenho depositado na vida de vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. E, gente, eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei aqui, foi uma falha minha, porque é algo que eu faço muito e que eu exercito, porque é um exercício, tá? Eu não coloquei aqui como uma dica, mas eu vou dar para vocês aproveitando aqui essa fala inicial. Gratidão. Gente, gratidão é o elixir da vida. Junto com perdão, gratidão é o elixir da vida. Gratidão e perdão. São duas palavras, né? Duas palavras que têm um poder enorme de nos curar. Um poder enorme de curar o outro. Quando eu perdoo o outro, mesmo que o outro não tenha me pedido perdão, gente, a gente tira um peso de cima da gente e a gente promove uma libertação para aquela pessoa, não só para a gente, mas para aquela pessoa também. Então, perdão, né, e gratidão são elixir da vida, gente. Faz a gente feliz, faz a gente rejuvenescer, faz a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, sejam gratos pelas coisas que vocês
têm vivido, pelas coisas que vocês têm recebido, né? Na verdade, eu até coloquei isso aqui, mas com outra palavra, mas daqui a pouco eu faço o link com essa fala inicial. Então vamos lá. Gente, dentro das pesquisas científicas, né, de TDAH, essas pesquisas elas apontam que os pais de TDAH eles têm muito mais chance, principalmente a mãe, né, que tem aí culturalmente uma ligação de cuidado, né, com a criança maior. Então, esses pais de TDAH eles têm têm chances maiores de ter alto níveis de cortisol liberado no seu organismo. E o que é o cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. Toda vez que nós estamos vivenciando uma situação de estresse, de perigo, de medo, de ansiedade, todas as vezes que a gente vivencia situações desse tipo, o nosso organismo libera cortisol. O cortisol, apesar dele, né, a gente chamar de hormônio do estresse, ele é um hormônio bom para o nosso organismo quando ele é liberado na hora certa, no momento certo e na quantidade certa. Por quê? Porque se eu estou diante de uma situação de perigo, eu só vou saber agir de uma forma adequada diante daquela situação se eu tiver liberado no meu organismo cortisol. Agora, quando eu tenho uma liberação muito mais frequente, intensa desse hormônio no meu organismo, isso me adoece. Aí vira estresse. E é muito comum as famílias de TDAH terem alto níveis de estresse. As mães de TDAH terem alto nível de estresse. E associado a altos níveis de estresse, caiu aqui uma coisinha. Altos níveis de estresse, a gente ainda tem, né, a questão da culpa, que muitas mães também sentem por terem filhos com TDAH. Não por terem filhos com TDAH em si, mas pelo comportamento da criança, pelas dificuldades que a criança enfrenta, pelo desajuste, né, que fica na família, e as mães elas se sentem muito culpadas. Então, essa culpa também também contribui para esse aumento do cortisol, para esse aumento dos níveis de estresse nas mães de TDAH. Eu fiz uma pesquisa no ano passado com mães de TDAH e a culpa foi uma palavra que apareceu em quase todas as mães. Quase todas as mães colocaram essa palavra como presente na sua vida, né? E eu sempre falo, gente, não existe culpados, né, numa relação de mãe e filho. Existe eu não saber direito o que fazer, né? Talvez eu não tenha a estratégia mais adequada, mas não é culpa, né? O TDAH, primeiro que ele não é culpa de ninguém, né? Ele é uma condição predominantemente genética. Claro, tem ali toda uma influência ambiental, óbvio, nós temos responsabilidade sobre isso, podemos minimizar esses impactos, mas o TDAH ele não surgiu na vida do seu filho por uma questão culpa sua, né? Por uma questão pessoal ali, ambiental. E também não é culpa sua determinadas ações que você não sabe o que fazer. Agora, o fato, né, da gente não ser culpado por determinadas situações não nos exime, não nos tira a nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto pais, de educar da melhor forma aquela criança. Então, o fato de eu ser responsável não quer dizer que eu seja culpado. Então, responsabilidade é o quê? É a gente entender que eu, como pai, como mãe, como adulto, eu tenho uma relação de responsabilidade com aquela criança porque ela ainda não tem condições de dar conta da sua vida sozinha. E eu preciso oferecer para ela situações, estímulos, experiências que vão ajudar na promoção dessa autonomia, desse desenvolvimento dessa criança, tá bom? Então eu sempre gosto de falar para as mães, né? Risquem do dicionário de vocês essa palavra culpa, porque elas não vão trazer nenhum benefício para a relação de vocês com os filhos de vocês. Pelo contrário, só vai trazer mais peso. Então, troque a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade na educação do meu filho, assim como o pai, assim como os avós, assim como todos que estão ali, né, lidando e interagindo com aquela criança.
Então, essas pesquisas, elas apontam isso. Elas apontam que famílias de TDAH têm uma tendência maior, chances maior de desenvolver problemas relacionados a estresse, a depressão, a ansiedade, a saúde mental das famílias, né, dos cuidadores de crianças com TDAH, crianças e adolescentes, costuma ser mais fragilizada em relação a mães, pais de outras crianças. E isso acontece por vários motivos. E eu vou citar pelo menos 3 aqui. Primeiro, é que crianças com TDAH, elas exigem mais atenção dos pais, mais monitoramento, mais supervisão. Então, essa exigência da proximidade em termos de atenção, monitoramento, supervisão dos pais em relação à criança, acaba desgastando muito esses pais, acaba sugando muito essa energia, acaba demandando muito a ação dos pais em relação a essa criança. E juntamente com essa exigência de mais atenção, monitoramento e supervisão, entra a atitude dos pais em relação à criança de ter que chamar mais atenção, de ter que corrigir mais, de ter que repetir muito mais vezes a mesma coisa. Isso tudo, além de sobrecarregar, né, em termos de quantidade de ações que os pais vão ter que executar durante o dia, desgasta também. Porque vocês imaginam, vocês sabem que vocês vivenciam isso. Você tem que falar para uma criança coisas mais simples do dia a dia 500.000 vezes. Não porque ela é desobediente e não quer fazer, mas simplesmente porque ela nem lembra que aquela regra existe. Então isso realmente cansa. Cansa. E se você colocar aí, né, que isso acontece todos os dias, em várias situações, o desgaste ele ainda é muito maior. Uma outra questão é que os pais de TDAH, eles acabam ficando muito mais isolados socialmente. Por quê? Porque o comportamento do filho acaba gerando um afastamento das pessoas. Então, acaba aquela criança não sendo muito convidada para festas, para outros ambientes sociais, e aquela família acaba ficando também um pouco mais isolada socialmente. Às vezes ela é afastada pelas outras pessoas, mas às vezes os próprios pais acabam se afastando, porque ficam com vergonha, porque a criança dá muito trabalho. Então, se eu sei que eu vou levar meu filho num parque ou numa festa, e eu sei que eu vou me estressar com ele lá, eu sei que ele vai aprontar e eu vou me estressar com ele, eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar em casa. E isso acaba também desconectando esses pais de outras pessoas, né, desses relacionamentos sociais que são tão importantes. E uma outra questão que contribui para isso é que é muito comum que pais, né, que têm filhos com TDAH acabem olhando muito para a criança, para o problema da criança, e investindo tempo, dinheiro e energia com a criança para resolver o problema da criança, o comportamento, a dificuldade, o sintoma, e não olham para si mesmos. Não sobra tempo, não sobra dinheiro e não sobra energia. Muitas vezes a mãe está precisando de um psicólogo, mas dá prioridade para o filho, porque o filho tem que fazer o tratamento e aí não sobra dinheiro para ela fazer o atendimento que ela tem que fazer. Ou então o filho, né, demandou tanta atenção dessa mãe que quando a criança dorme ou a criança está na escola, alguma coisa, a mãe está tão cansada, está tão esgotada que ela não tem energia para fazer algo por ela. Ou então ela está tão sobrecarregada que não sobra tempo para que ela consiga fazer uma atividade física ou fazer algo que é para ela mesma, para cuidar dela mesma. Então todo esse conjunto vira uma bola de neve. E aí eu vou colocar um ingrediente ainda para intensificar, né, essa situação. Imagina quando você tem a mãe ou o pai, ou os dois, que também tem TDAH. Então isso se torna mais complicado ainda. Então, quando a gente atende uma criança com TDAH, eu estou falando do TDAH porque é o nosso foco aqui, mas isso serve para qualquer situação, tá? Mas quando a gente atende uma criança com TDAH, você que é profissional que está aqui, ó, a Ana está aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que entrou, né? Mas geralmente as psicólogas, psicopedagogas me assistem depois. Não dá pra gente olhar a criança de forma isolada. A gente tem que olhar para o sistema familiar.
Porque o sistema familiar, se não tiver saudável, os sintomas da criança, do TDAH daquela criança, vão estar muito mais potencializados, vão estar muito mais intensos. Então, quando a gente recebe a criança, a gente tem que analisar o contexto familiar dela. Não só a rotina, né? Enfim, a organização, mas a saúde mental daquela família. Porque senão, gente, a gente vai estar enxugando gelo. Porque a gente trabalha com a criança, investe na criança, e daqui a pouco a criança volta para casa e encontra uma mãe estressada, uma mãe esgotada, uma mãe com depressão, que muitas vezes nem está tratando, porque nem sabe que está com depressão. Ou, às vezes até sabe, mas não tem condições, tempo, dinheiro, enfim, de tratar. Então, nós precisamos olhar para essa família. A família, o contexto familiar, é a base do tratamento da criança com TDAH. É a base. É a base. E muitas vezes, quando a gente mexe nesse contexto, a gente já consegue resultados muito bons. Muito bons. E muitas coisas a gente não vai precisar trabalhar lá na terapia da criança, né, no tratamento específico da criança. Por quê? Porque a gente já ajustou no sistema familiar. Vocês estão aí, meninas? Sim? Então, a gente precisa ter essa ideia sempre na nossa cabeça. A gente precisa se cuidar. Eu sei que é estressante, eu sei que é desgastante, eu sei que falta tempo, eu sei que falta dinheiro, eu sei disso tudo. Mas existem coisas no nosso dia a dia que a gente consegue fazer, que já trazem o impacto, já minimizam o impacto. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Entendam, a nossa forma de pensar, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como pensamento, é aquilo que vai guiar as nossas ações e vai gerar as nossas emoções. Então, se eu não colocar na minha cabeça que eu tenho que olhar para mim, estar bem, para depois poder cuidar e ajudar o meu filho, gente, eu não vou fazer isso nunca, porque sempre eu vou ter uma desculpa, eu sempre vou ter uma situação que vai me tirar desse propósito. Porque o dia a dia nosso é desgastante, é tumultuado muitas vezes. Então eu preciso criar essa mentalidade de olhar para mim. E isso não é egoísmo. Gente, egoísmo é você só olhar para você. E tudo tem que estar em sua função. Isso não é o que eu tô falando. O que eu tô falando é você ter prioridade. Gente, tudo. Se a gente for pegar a Bíblia, a própria Bíblia diz, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar para conseguir amar o outro. Primeiro eu tenho que me cuidar para conseguir cuidar do outro. Como eu vou cuidar de alguém doente se eu estou doente? É muito difícil, né? Vai me desgastar muito mais, enfim. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? E aí, eu vou trazer aqui quatro eixos aqui de orientações para que vocês possam começar a refletir sobre isso e tentar implementar isso de alguma forma na vida de vocês, tá? Primeira coisa, gente, primeira coisa que a gente tem que quebrar é o mito da supermãe. Gente, é tão lindinho, né, quando a gente vê no Facebook, enfim, na internet, nos lugares, né, aquela imagem da Mulher Maravilha, né, e a mãe no lugar da Mulher Maravilha, Supermãe, é lindo isso. Mas, gente, vocês conseguem perceber o que está por trás disso? O peso que isso traz para a vida da mãe, o peso que isso traz para a vida da mulher, né? E aqui eu não vou nem entrar nessa questão do feminino, mas da mãe. Porque, gente, nós temos limites e nós precisamos aceitar os nossos limites. Se a gente não consegue aceitar os nossos limites, se a gente não consegue perceber até onde eu posso ir, até onde eu não posso, eu não vou saber nunca a hora de pedir ajuda. Eu não vou saber nunca a hora de dizer não. Eu não vou saber nunca a hora de buscar um apoio. Então, a gente precisa, sim, aceitar os nossos limites, quebrar esse mito da supermãe, né? Especialistas, eles
nas pesquisas, eles descobriram, né, nas pesquisas, que uma das grandes causas do estresse nas mães, principalmente mães de TDAH, é um pensamento. Olha como é que o pensamento é algo poderoso, né? Que determina as nossas ações e as nossas emoções. É o pensamento de que a mãe acredita que ela é a única pessoa que pode ajudar o seu filho e que a sua capacidade é ilimitada. Gente, isso é uma crença. Isso é uma crença. Nós não somos insubstituíveis. Ah, a mãe é insubstituível. Gente, todas as pessoas, elas são únicas. Únicas. Ok? Mas em determinadas ações, eu não estou falando a pessoa. A pessoa, ela é insubstituível. Mas a ação que ela executa, né, a tarefa que ela executa, não é insubstituível. Ela não é insubstituível naquela ação. Existem ações que outras pessoas podem executar. Então, aquilo que é meu, de minha responsabilidade, ok, mas existem coisas que eu posso delegar, coisas que outras pessoas podem fazer. Então, essa crença de que eu sou a única pessoa que posso ajudar meu filho, ninguém entende meu filho, só eu. Ninguém gosta do meu filho, só eu. Só eu posso, só eu entendo. Gente, isso é uma crença que faz você não buscar ajuda, que faz você não aceitar a ajuda do outro, que faz você achar que você tem poderes, capacidades ilimitadas e você não tem. Você não é uma máquina. Você tem sentimento, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, você vai ficar magoada. Faz parte. Só que isso não quer dizer que você vai sair, né, descontando essas emoções no seu filho ou em qualquer outra pessoa. Mas você tem sentimentos, você tem emoções, você tem seus limites também. E quando a gente olha para dentro da gente e enxerga que nós não somos ilimitados, que nós temos limites, nós conseguimos dizer não para certas situações. Nós conseguimos buscar ajuda. Nós conseguimos entender que nem sempre eu vou dar conta de tudo e tá tudo bem. E isso me tira um peso de culpa. Me tira um peso de culpa. Existem diversos tipos, gente, e intensidade de esgotamento, tá? E esgotamento é uma palavra que as mães de TDAH falam muito, que sentem, né? Então, dentro desse esgotamento a gente tem exaustão física e mental. Então, às vezes, você está exausta fisicamente, mas às vezes não é fisicamente, é mentalmente. A monotonia, sabe? Aquela coisa assim, tudo é monótono, tudo é repetitivo, eu não sinto prazer nas coisas do dia a dia, né? Frustração. Então, assim, eu tô sempre frustrado, parece que tudo que eu faço não tem resultado. Poxa, eu faço tudo pelo meu filho não faz nada por mim, meu filho não se esforça, meu filho... Sabe essa sensação de estar sempre frustrada com as coisas? Um sentimento de derrotismo, sabe? Ai, não adianta, eu já tentei de tudo. Já procurei um monte de gente, já tentei, mas não consegui resolver. Já tentei, mas não... eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo. Não vou dar conta. E o sentimento de culpa. Tudo isso são sinais de esgotamento. E quando a gente está no processo de esgotamento, a gente está abrindo portas para depressão, para ansiedade. E eu não falo de ansiedade do dia a dia, eu falo de transtorno de ansiedade. Eu não falo de depressão, aquela depressão do dia a dia que a gente fala, tô deprimida, tô para baixo. Não, tô falando de transtorno de depressão, né? Transtorno depressivo. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses sinais. E eu só vou conseguir prestar atenção nesses sinais quando eu aceitar que eu tenho meus limites. Que eu não sou super mãe. Que eu sou mãe. E que eu sou humana. E que eu erro, que eu acerto, que eu preciso de ajuda, que eu posso ajudar. Então, quando eu aceito meus limites, eu consigo olhar para as minhas dificuldades, mas também consigo olhar para as minhas facilidades, para as minhas potencialidades. Então, eu consigo perceber essas nuances do dia a dia. Porque, gente, para uma pessoa cair em depressão, um transtorno de depressão, depressivo, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que ela acorda num dia e ela tá com depressão. Não é assim.
São pequenas coisas, pequenos sinais que vão acontecendo. Um dia ela tá com exaustão física, outro dia exaustão física e mental, outra hora ela tá começando a ver as coisas com, sabe, sem brilho, sem cor, tudo muito monótono. Daqui a pouco ela se frustra com tudo, tudo irrita ela. Então essas coisas, daqui a pouco ela tá achando que não adianta ela fazer mais nada, que já perdeu o jogo. Então tudo isso vai fazendo com que a gente vá acumulando esse esgotamento, e isso daqui a pouco vira um problema maior. A Camila tá falando aqui, eu tenho muita dificuldade em delegar, principalmente em relação ao meu filho. Exatamente. Camila, se você for investigar e parar para pensar lá profundamente no porquê que você faz isso, talvez você descubra que a dificuldade de delegar para o outro é porque a gente tem uma crença lá no fundinho de que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente, sabe? E isso é uma crença, porque nós podemos ser ótimas, mas existem pessoas que podem ser melhor do que a gente, pode ser tão boa quanto, e pode ser não tão bom quanto, mas tem hora que a gente precisa deixar que ela faça também, né? Então, às vezes, se eu não ficar com meu filho, se eu não fizer com meu filho, se eu não estudar com meu filho, ninguém vai estudar direito. O meu marido não vai, né? O pai, o marido não vai saber fazer. Então eu vou lá e faço. Isso é uma crença que a gente tem. Então, assim, o marido pode não saber fazer tão bem quanto você, mas ele vai fazer. E você pode também ensiná-lo a fazer, né, de uma outra forma, se você achar que precisa. Mas se não, ele precisa fazer do jeito dele também, porque essa criança precisa ter várias referências. Ela precisa observar várias formas de ser e agir no mundo, de resolver os problemas, de lidar com as situações, né? Então, primeira é aceite seus limites, rompa com esse mito da supermãe, olhe para dentro de você, entendendo que você tem, né, prós e contras, como todo mundo, que você não precisa dar conta de tudo, você não é uma máquina, você tem sentimento, tem emoções, e que você precisa se olhar para perceber qual é o seu limite, até onde você pode ir, até onde você precisa se afastar um pouco, e até onde você precisa de ajuda, pedir ajuda. Tudo bem? Eu vou indicar para vocês, eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. Eu vou indicar para vocês um livro, estou terminando de ler. É um livro de um psiquiatra. Depois, se vocês quiserem acompanhar aqui no Instagram, ele é muito legal. Ele é um psiquiatra de... peraí. Eu sempre esqueço. Aqui do Rio de Janeiro, da região sudeste. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro de onde ele é. Deu branco. Ele é um psiquiatra e ele tem TDAH. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu acompanho ele, sou apaixonada por ele. E ele escreveu um livro, né? Ele até me mandou uma dedicatória linda aqui. Esse livro aqui, ó. Vou colocar depois um postzinho com a capa do livro, tá? O livro para quem adoeceu. É David Sander. O nome dele é David Sander. Davi, né? As pessoas chamam ele de Davi. Então é Davi. Davi Sander. Esse livro, gente, é um livro muito legal. Porque é um livro que desmistifica a questão da saúde mental. A questão da psiquiatria. Ele é psiquiatra, né? E ele tira o peso da psiquiatria e aproxima a psiquiatria do nosso dia a dia. Mostrando que muitas vezes, por uma questão de preconceito, uma questão de crença, a gente acredita que assumir que tem algum problema, né, mental, alguma questão emocional, isso é sinal de fraqueza. E que muitas vezes a gente só vai buscar um psiquiatra, só vai buscar ajuda médica, profissional, quando a gente já está lá no topo, onde a gente não consegue mais, né, dar conta. E, na verdade, a gente deveria prestar atenção nesses sinais do dia a dia, né, que vão nos embotando as emoções, que vão tirando as cores do nosso olhar, o brilho do nosso olhar, para que a gente consiga trabalhar de forma a não deixar chegar no problema em si,
né? Não só trabalhar de forma preventiva, que é importante, mas também já detectando alguns sinais, alguns sintomas, já começar a trabalhar quando aquilo ainda não tomou a sua vida. Então é um livro muito legal, desmistifica a questão da saúde mental, da psiquiatria, aproxima isso do nosso dia a dia e dá também muitas orientações muito importantes, né? Muito importantes, e que eu estou aprendendo muito com ele. E uma coisa que eu aprendi, eu já fazia isso, mas eu aprendi muito, eu trago essa frase, né, como algo muito importante, que é o que ele escreveu aqui. Ele botou assim, ó: quando me sento em uma cadeira de frente para outra pessoa, não me diferencio dela. Não estou acima nem abaixo, estou com ela. E essa frase, gente, é algo que eu já tinha isso no meu coração, mas depois que eu li isso, gente, ganhou um peso na minha vida, porque é exatamente isso que eu procuro fazer com todas as pessoas que eu atendo, seja, né, no meu consultório, seja por aqui pelas redes sociais, né? Eu não estou acima nem abaixo, eu estou com vocês. E isso é muito importante. Então são pequenas orientações, né, que parecem tão simples, mas são preciosidades que esse livro traz, e que quem tiver a oportunidade de comprar e ler vai ser muito bom, tá? Eu acho que você, profissional, você que é da área de saúde, né, profissional que trabalha com a questão das emoções, é um livro que vale a pena. Tá comigo, Ana? Exatamente, né? Quando a gente tá aqui, ó, gente, não tem eu sou saudável e você é doente. Não, nós estamos aqui juntos, né? Juntos para tentar resolver o problema. Vamos lá, segunda orientação, que eu também trago para minha vida e que eu vou compartilhar com vocês. Coloque o problema ou os problemas no tamanho real. Muitas vezes a gente ou minimiza o problema, então o problema é desse tamanho e a gente acha que ele não é nada e a gente vai negligenciando o problema até que ele exploda, ou a gente pega o problema e a gente maximiza, a gente coloca muito foco, muita luz naquilo. Na verdade, ele não é nem tão grande assim, mas a gente coloca e faz uma tempestade no copo d'água, como diz o ditado. Então a gente precisa aprender a dimensionalizar os problemas, a colocar o problema no tamanho real. Gente, quando a gente trabalha com criança, a gente ensina a fazer isso, a criança a fazer isso, né? Até a Ana, eu participei de um desafio que a Ana Luísa fez no Maestria, que é um curso que ela tem, e eu ganhei, né, um dos prêmios foi aqueles pezinhos, né, Ana, que você me mandou, que a gente trabalha exatamente, né, essa questão dos problemas. Essa situação aqui, ela tem um peso. Qual o peso que essa situação tem? Qual o tamanho que ela tem? E muitas vezes você, mãe de TDAH, tá pegando coisas do dia a dia que são tão corriqueiras e tá colocando um foco tão grande naquilo, que aquilo tá te desgastando de uma forma que não precisava. E aquilo que realmente é importante, você gastar sua energia, talvez você não esteja investindo energia naquilo, porque você já nem tem. Já gastou tanto com outras coisas. Então, aprenda a fazer essa dimensionalização, né, dos problemas. Aprenda a colocar o foco naquilo que é importante, né, a investir sua energia nas batalhas que são essenciais para que você ganhe a guerra no final. Porque existem batalhas que não vale a pena você guerrear. E nem batalhas que vale a pena você vencer. Porque o que a gente precisa ter o foco não é no aqui e agora. Gente, eu posso perder uma disputa, entre aspas, né? Uma batalha com meu filho com algo tão presente, tão aqui e agora. Mas eu tô pensando no quê? No amanhã, no médio e longo prazo. Então a gente precisa ter esse olhar na educação de filhos não tão imediatista. Amplie a sua visão, foque na situação inteira e não nos pequenos detalhes. Amplie o foco, saia do aqui e agora e pense nas consequências disso no médio e longo prazo. Isso vai te ajudar. Isso no seu relacionamento com seu filho, mas também você na sua vida. É isso que eu procuro fazer na minha vida. Porque se eu focar nos problemas que estão aqui, claro que eu vou resolver os problemas que estão aparecendo, mas se eu começar a dimensionalizar isso, sabe? Eu vou ficar desgastada e não vou conseguir resolver. Então, eu vou te dar uma sugestão, tá? Faça uma lista,
Pare um dia, quando você estiver com calma, pega um papel e faça uma lista de todas as situações de estresse que você vivencia no seu dia a dia, né, com seu filho, TDAH. Todas as quedas de braço que vocês vivenciam. Faz aquela lista. Depois que você fez a lista, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 2 colunas, tá? 2 colunas. A primeira coluna você vai colocar todas as situações de estresse, todos os eventos, né? Oi, Orlando, seja bem-vindo. Todas as situações que são e que foram, né, e que são inevitáveis. Então, por exemplo, uma situação de estresse que eu vivencio com meu filho todo dia é o dever de casa. O dever de casa é uma situação inevitável, não tem como evitar fazer o dever de casa com meu filho. Isso, né? Isso tem que acontecer. Então, eu vou botar na coluna das situações inevitáveis, ok? E na outra coluna eu vou colocar todas as situações que são evitáveis. Coisas que eu poderia evitar, que eu não poderia levar tanta ferro e fogo, que eu poderia deixar para depois, ou para, enfim, não precisaria ter entrado naquela batalha naquele momento, ok? Quando você fizer essas 2 colunas, você vai começar a visualizar o tanto de coisa que você gastou sua autoridade sem necessidade. O tanto de coisa que você gastou sua energia sem necessidade. Depois que você fizer essas 2 colunas, você pode refinar um pouco mais isso. O que você pode fazer? Você vai pegar a primeira coluna e você vai numerar. Botar número mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto maior o número, maior a intensidade, maior a frequência, tá? Você vai numerar de acordo com a intensidade e frequência. Então, a coluna das situações que são inevitáveis. Você vai colocar número 1, 2, 3, você vai numerar pela intensidade e frequência que aquela situação ocorre. Na segunda coluna, a mesma coisa. Para você começar a perceber quais são as prioridades. Qual é a situação que mais está gerando estresse, que é inevitável e que eu preciso aprender a lidar com ela, porque eu não tenho como evitar que ela aconteça. Então, se dentro da minha lista das situações que são inevitáveis, o dever de casa, o horário do dever de casa é o ponto de mais intensidade e frequência de estresse, eu tenho que começar a pensar sobre isso. Eu não posso continuar todos os dias realizando essa tarefa numa queda de braço com meu filho, porque essa estratégia não está funcionando. Então eu vou ter que começar a pensar outras formas de agir diante daquela situação. E aí, gente, eu já ensinei para vocês aqui, depois quem não assistiu, procura nas minhas lives que tem isso, a técnica de resolução de problemas. Gente, técnica de resolução de problemas não é só para criança, para a gente ensinar a criança, não. É para a gente utilizar. Então, se eu tenho lá o dever de casa como uma situação inevitável e de maior estresse, de intensidade e frequência de estresse na minha relação com meu filho, o que eu tenho que parar e fazer? Eu tenho que analisar dentro dessa técnica de resolução de problemas, né? Eu já identifiquei o problema, aí eu tenho que fazer o quê? Pensar possíveis soluções. O que eu posso fazer de diferente para que essa situação não seja uma situação com tanta intensidade de estresse? Eu posso utilizar uma economia de fichas, eu posso organizar esse momento de estudo em um horário diferenciado. Enfim, eu vou pensar várias soluções, várias estratégias. E aí eu escolho a estratégia que eu quero e coloco em prática para ver se vai ter um resultado. Se tiver um resultado, ok, eu mantenho. Se não tiver resultado, eu vou lá e repenso outras estratégias. Então, gente, resolução de problemas não é para você fazer com seu filho, não é para o seu filho aprender, é para você aprender, você usar, e quando você usa, seu filho aprende vendo você usar. Ok? Agora, vamos lá para a coluna das situações que podem ser evitadas. Gente, uma técnica que eu já ensinei aqui, na verdade ela tem até, eu ensinei de 2 formas, né? Que é a técnica da tartaruga ou do semáforo, né? Que é o pare, pense e haja. Né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, para ver se vocês lembram.
Ó, pare, pense, né, e haja, né? Parar, pensar e agir. Por quê? Porque diante das situações, gente, do dia a dia, se eu tiver estressada, se eu tiver com uma desregulação emocional, eu não vou conseguir lidar com aquela situação de uma forma saudável. Então eu preciso, primeira coisa, me acalmar. Então eu preciso primeiro parar. Parei, respirei, me acalmei. Se eu tiver que sair de cena, eu saio. Depois eu venho, penso no como eu vou agir e aí sim eu vou partir para ação. Eu não vou deixar de corrigir meu filho, eu não vou deixar de consequencializar se for necessário, mas eu primeiro vou me acalmar, parar, me acalmar, pensar, tomar a melhor atitude naquela situação. Então, isso são técnicas que eu ensinei para vocês ensinarem para os filhos de vocês, mas também são técnicas que vocês podem e devem utilizar com vocês mesmos, né? No dia a dia. Até aí tudo bem? Pode parecer que isso não tem nada a ver com saúde mental. Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, assim, são coisas do dia, são práticas diárias, são formas da gente pensar, formas da gente sentir e agir no dia a dia que vão nos prevenir de problemas de saúde mental, ok? Que vão nos blindar desses problemas. Terceira coisa, estamos caminhando pro final. Terceira, ó, a Ana tá anotando tudo, anota, Ana. Terceira coisa que tem a ver com a gratidão que eu falei lá no início, né? Foque no presente. Aí você fala assim, Juliana, você acabou de falar que eu não posso focar aqui no aqui e agora, que eu tenho que pensar no médio e longo prazo. Ok, gente, o que eu tô querendo falar aqui na terceira dica do foque no presente é você celebrar as coisas que estão acontecendo agora. É você conseguir perceber o que está acontecendo. E você curtir. Então, muitas vezes a gente está vivendo aqui, né? A gente está aqui na live conversando, tá legal, tá gostoso, mas a gente está lá sofrendo com alguma coisa que aconteceu antes ou que vai acontecer depois, o que pode acontecer depois. Então, quando a gente foca no presente, focar no presente é a gente estar aqui agora. A gente pode agir em função do futuro, mas a gente está aqui agora, a gente está percebendo as coisas. Então, perceber, né, os avanços que você está tendo no seu dia a dia, os pequenos avanços, os grandes avanços. Se você não for capaz de perceber os pequenos avanços, você não vai conseguir perceber os grandes. Os pequenos avanços do seu filho. Então, nós precisamos aprender a celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, não só ser grato, não só elogiar o filho, né, mas também a nós mesmos. Celebrar isso. Fazer uma festa, gente. A gente precisa trazer alegria. A alegria, ela traz força. A alegria, ela nos... Sabe, vamos dizer assim, a alegria é um escudo para a tristeza, para a depressão. Enfim, ela é um protetor. É protetor do nosso cérebro. Então a gente precisa celebrar, sim, as pequenas e grandes vitórias. Né, as pequenas e grandes conquistas, não só da criança, do seu filho, do que ele conquistou. Todos os dias ele tem dificuldade de estudar, mas hoje ele conseguiu. Você vai celebrar essa conquista? Sim, mas celebre a sua conquista de ter conseguido desenvolver isso com seu filho. Não foi só ele que conseguiu, você também, vocês dois juntos, vocês são um time, são uma equipe, né? Então, muitas vezes nós não curtimos o momento. Nós não curtimos o momento que nós estamos vivendo pensando no depois. Pensando no problema que vai vir, pensando, né, no que pode acontecer. Precisamos celebrar. Isso é tão importante, gente. Tão importante. Celebre as pequenas coisas do dia a dia. Né? Não coloque luz só nos problemas. Coloque luz nas situações que são favoráveis, as situações que acontecem de positivo, né? O nosso cérebro, ele vai interpretar o nosso dia conforme aquilo que a gente colocou luz. Se a gente coloca muita luz no problema, se a gente coloca muita luz no negativo, no erro,
a gente vai alimentar o nosso cérebro com essa visão, com essa interpretação. Mas se a gente coloca a luz no positivo, no acerto, na conquista, nós também vamos alimentar o nosso cérebro com coisas positivas, né? E por último, pratique o autocuidado. E aí eu quero falar para vocês o seguinte: autocuidado está se falando muito, né? A mulher tem que ter autocuidado, a mãe. Eu não estou falando aqui, gente, do autocuidado, daquele do tipo fazer a unha, cortar o cabelo, passar um creme, um hidratante. Isso faz parte do autocuidado. Claro, eu estou olhando para mim, eu estou cuidando de mim, né? Fazer um exame médico, né? Ir lá fazer check-up, enfim. Tudo isso. Oi, Elisa, sem problema, a gente vai deixar gravado, você assiste o finalzinho depois, tá? A gente já está encerrando. Então, tudo isso faz parte do autocuidado, ok? Tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês por outros tipos de autocuidado, tá? Para que vocês possam não só fazer, né, esses que a gente já fala, né? Tomar um banho mais demorado, essas coisas todas faz parte do autocuidado, ok? Mas eu quero falar para vocês de umas outras coisas que vocês também podem fazer que ajuda muito, tá? Primeira coisa, sair de cena. Saia de cena de vez em quando. Então, como que é possível, Juliana, eu sair de cena de vez em quando? Primeira coisa, gente, o básico. Se você tem uma rotina organizada, né? Tanto a rotina do seu filho quanto a sua, só ajuda você conseguir ter momentos onde você consegue sair de cena. E sair de cena, gente, não necessariamente é você sair de casa e ir para algum lugar. Às vezes dentro da própria casa. Sair de cena, às vezes é você ir lá, se trancar no seu quarto, ficar um tempo lá sozinha. Enfim, saia de cena de vez em quando. Isso te ajuda a recarregar as baterias, tá? Uma outra forma de você praticar o autocuidado é você ter um hobby. Pode ser um hobby do tipo, vou fazer uma caminhada, mas um hobby de arte, enfim, qualquer tipo de hobby que você possa, de atividade que você possa fazer que te dá prazer, né? Que seja prazeroso para você. Isso também é algo que protege a nossa saúde mental. Uma outra forma de autocuidado é a atividade física, né? A atividade física, ela alivia o estresse, ela dá mais energia e ela deixa a gente mais apto a se autorregular emocionalmente, a se controlar as nossas emoções. Então, a atividade física, ela é importante para isso. Uma outra forma de autocuidado, né? Procure conforto de amigos próximos, né? De estar perto de amigos. A tendência da gente, quando tem filho com TDAH, é se afastar dos amigos. Então, não faça isso, né? Procure estar sempre conectado com os amigos, estar sempre conversando, buscando conforto, enfim, desabafar mesmo, muitas vezes, né? Porque isso é importante. Acho que voltou. Então, isso é importante. Outra coisa dentro do autocuidado, tá? Que também é muito legal de vocês fazerem. Vocês podem praticar relaxamento, meditação, até o mindfulness, né, que está tão falado hoje em dia, é uma forma de você também promover esse autocuidado, porque você vai estar investindo na prevenção, nessa autorregulação emocional, né, quando você faz essa respiração diafragmática. A gente está travando aqui, mas eu estou tentando repetir. Respiração diafragmática, esse relaxamento, né, essa meditação, tudo isso ajuda também a você promover esse autocuidado das suas emoções, né, e a focar no aqui e agora, no presente. Tem um aplicativo, um app, eu vou colocar também aqui no meu feed, chamado WeMind, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês verem, peraí. Escreve assim, ó, WeMind. Tá? É um aplicativo do WhatsApp, ó, do telefone, né, do celular, que ali você tem várias formas de praticar meditação guiada, respiração, relaxamento. É muito legal esse aplicativo. Se vocês puderem baixar no celular de vocês e usar, ele é muito legal. Depois eu coloco o postzinho aqui.
Gente, olha que linda a Maísa, gente. Vai me dizer que isso também não é um fator protetivo de saúde mental. Ó, um autocuidado também é seguir as lives da Juliana. Obrigada. Obrigada. Que bom, né? Penúltima dica aqui dentro de autocuidado. Crie uma rede de apoio. Gente, o que é uma rede de apoio? É você contar com profissionais que atendem o filho de vocês, que atendem você. Você pode contar com familiares, né? Então, no momento que você vai precisar sair de cena, alguém fica com o seu filho para você. Essa rede de apoio ajuda a gente a compartilhar responsabilidade, ok? Mas a gente só vai conseguir criar uma rede de apoio quando a gente quebra aquele mito da supermãe, de que só a gente faz direito, só a gente entende o nosso filho, só a gente cuida dele direito, senão a gente não consegue criar essa rede de apoio, né? Então, a rede de apoio, ela é muito importante para que a gente consiga sair de cena em algumas vezes, para que a gente consiga compartilhar responsabilidades, né? A rede de apoio, ela inclui tanto profissionais quanto pessoas, amigos, pessoas da família que também podem te ajudar. E por último, a última dica de autocuidado que eu vou dar para vocês que é muito importante: participe de um grupo de apoio. O que é um grupo de apoio, gente? Quando a gente fala de grupo de apoio, a gente, pelo menos eu, né, sempre penso no AA, né? Alcoólicos Anônimos. Eu sempre penso no AA, porque realmente ali é um grupo de apoio, né? Mas quando eu falo de um grupo de apoio, é um grupo de apoio de mães de TDAH. Que tem mais ou menos, né, o mesmo princípio, né? Pessoas que estão ali têm a mesma dor, né, a mesma situação, problema, vivenciam o mesmo problema e que estão ali não para ficar chorando as suas mazelas, né, chorando as suas pitangas, nem ficar lambendo as suas feridas. Não é para isso o grupo de apoio. O grupo de apoio é para te fortalecer, te encorajar, né? Para que você não se sinta sozinha, para que você se sinta pertencente a um grupo. E quando a gente se sente pertencente a um grupo, a gente consegue ter mais energia e força para seguir. Então, o grupo de apoio, ele revigora, ele é fonte de informação, de conselhos, de orientação, e ele também gera amizades. Então, procure um grupo de apoio. Agora, eu vou te dar uma dica em relação ao grupo de apoio. Tá? Pode ser um grupo de apoio presencial, existe em alguns lugares. Se você entrar na Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, você vai ver lá que existem alguns lugares no Brasil que eles têm um grupo de apoio presencial para trabalhar com as famílias de TDAH, né? Famílias e também com pessoas que têm TDAH. Eu acho que nesse período agora de pandemia, eles estão fazendo atendimento online, mas existem esses grupos de apoio. Você pode fazer um grupo de apoio presencial, mas também pode ser um grupo de apoio online. Pode ser um grupo do WhatsApp, um grupo no Facebook, enfim. O grupo que você se sentir mais à vontade. Eu só vou dar uma dica para vocês. Uma dica. Não entre. Isso é uma dica de saúde mental. Acho que é a mais preciosa que eu vou dar para vocês hoje. Não entre em qualquer grupo só porque está escrito que é de TDAH. Não entre em qualquer grupo, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, onde for, só porque está escrito que é de TDAH. Quando você entrar nesse grupo, você observa quem é o responsável por esse grupo. Não necessariamente tem que ser médico ou psicólogo, nada disso, tá, gente? Às vezes é outra mãe, né, que tá ali, não tem problema nenhum. Mas tem alguém responsável por aquele grupo, de mediar o grupo? As informações que são colocadas ali são informações que têm validade científica, que têm um cunho, né, de responsabilidade, ou são informações aleatórias, cada um fala o que quer e compartilha o que quer? Tomem cuidado com esses grupos, porque muitos desses grupos eles estão disseminando desinformação e não informação. Muitos desses grupos são usados para vender tratamentos milagrosos e mirabolantes do TDAH que não tem validação científica nenhuma. Então, cuidado. É uma ferramenta, é
é uma ferramenta de apoio muito importante, mas tem um critério, não entre em vários grupos ao mesmo tempo e fique ali consumindo sem um senso crítico, tá? Observe, eu participo de um grupo no Facebook de TDAH, né, para família, grupo para família. E, gente, não tem mediador, não tem. Sabe aquele grupo que não tem dono? Todo mundo entra ali, bota o que quer, fala o que quer, do jeito que quer. Eu participo de um grupo assim, né? Claro que eu tenho ali um senso crítico ali naquele grupo, eu tenho um objetivo ali. Mas tem muitas mães que estão ali perdidas e doidas para ouvir ver uma luz no fim do túnel e alguém vai lá e coloca uma informação desencontrada ali no meio. Então tomem cuidado, né? Para que vocês não estejam num grupo que vai, ao invés de ajudar, vai colocar mais peso, enfim, vai trazer mais problemas do que ajudar. E aí eu aproveito para convidar você que é mãe de TDAH, que não está participando do nosso grupo de apoio, da nossa comunidade de mães de TDAH no WhatsApp, um grupo gratuito, onde a gente ali, né, tem vários objetivos no grupo. A gente conversa, troca experiência, troca informação, conhecimento, mas o objetivo principal do grupo de apoio, né, que eu tenho no WhatsApp para mães de TDAH é gerar conexão. Por isso o nome é conexão, né? Mães em Conexão TDAH, para que vocês, mães, possam estar conectadas e não se sentirem sozinhas nessa jornada, porque vocês não estão sozinhas, ok? E aí, pra gente encerrar, né, que nós já estamos aí avançado no tempo, eu não quero fazer 1h30 de live. Pra gente encerrar, diante de todas essas dicas, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu acredito que, se não todas, mas a maioria dessas dicas vocês já devem ter escutado. Como eu falei no início, as coisas simples e básicas do dia a dia são coisas muito importantes e que a gente tem deixado passar, que a gente tem negligenciado. E quando alguém dá uma dica tão simples, como, por exemplo, fazer uma atividade física, né, sair de cena de vez em quando, sair para conversar com os amigos, parece uma coisa tão boba, mas são coisas que a gente negligencia no dia a dia. E por isso que a gente está vivendo tantos problemas, né? Então, valorize essas pequenas dicas, coloque em prática, isso vai ser protetivo, fatores protetivos para a sua saúde mental. E você vai ter mais condições de conseguir ajudar o seu filho a lidar com os desafios do dia a dia, que são diários, que não são poucos e que não vão parar de um dia para o outro, né? Eles vão ser frequentes aí na sua vida. E o que eu quero deixar para você é que você, mãe de TDAH que está aqui me acompanhando, você merece. Preste atenção. Lembra que eu falei que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, que a forma como a gente pensa, a nossa crença faz com que a gente altere, determina a forma como a gente vai sentir e agir? Lembra disso? Então comece a mudar, a gente chama de mindset, né? Comece a mudar a sua mentalidade agora, para isso que eu vou falar para vocês. Você merece cuidar tão bem de você quanto cuida do seu filho. Você merece cuidar tão bem de você quanto você cuida do seu filho. Reserve um tempo para você. Isso é precioso demais. Não abra mão. Não abra mão. O mundo não vai acabar. As coisas não vão desandar porque você tirou um tempinho que seja no dia ou na semana para olhar para você. Pelo contrário, as coisas vão começar a melhorar. Então, creia nessa verdade. Você não só precisa, como merece cuidar tão bem de você, quanto como você cuida do seu filho. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Lembrando, semana que vem estaremos aqui, nosso Papo de Mãe TDAH na quarta-feira, onde nós vamos continuar conversando sobre saúde mental no TDAH, né? E nós vamos falar sobre ansiedade. Eu vou trazer aqui dicas práticas para você ajudar o seu filho com TDAH a lidar com a ansiedade. E é claro, né?
do que eu ensino para você usar com seu filho, você vai poder usar com você também. E você vai entender qual é a diferença, né, da ansiedade do dia a dia, ansiedade do TDAH e do transtorno de ansiedade, que muitas vezes pode estar presente no TDAH, mas que às vezes não é o caso do seu filho. Às vezes o caso do seu filho é uma ansiedade que não chega a ser um transtorno e que também a gente pode e deve lidar com ela também de uma forma eficiente, tá? Então, semana que vem estaremos aqui num horário diferente, que é às 19 horas, todo mês de setembro, pra gente dar continuidade a esse nosso papo de mãe TDAH. Um beijo a todas. Depois eu coloco lá no feed a foto do livro e o postzinho do aplicativo que eu indiquei pra vocês, tá? Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.